Oi pessoal, tudo bom? Boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, hoje eu quero conversar com vocês. Acho até que eu já dei algumas pinceladas nesse assunto em outros momentos, mas hoje eu quero reforçar através da conversa que eu pretendo ter com vocês. Gente, todas as pessoas que são médiums têm normalmente algum tipo de sensibilidade mais aflorada. Seja o tipo de mediunidade que for, escuta, vê, sente, percebe, sonha, escuta, né? Enfim, são vários tipos de processos mediúnicos, né? E há aquele tipo de médium que tem vários tipos de mediunidade reunidos em uma criatura só, né? Em uma pessoa só. Bom, gente, o que eu queria comentar com vocês a respeito dessas questões da mediunidade é que quando um médium está educado com relação ao processo mediúnico, a tendência é que ele tenha uma vida mais equilibrada energeticamente, uma vida onde ele consegue se manter mais centrado energeticamente. Quando a pessoa tem mediunidade e não tem a mediunidade educada, muitos de vocês com certeza já ouviram falar, a pessoa funciona como uma esponja, a antena fica ligada o tempo todo, a pessoa daí não sabe como desligar. E como se não bastasse, muitas vezes, por entrar em contato com várias situações, né, e muitas vezes não consegue perceber se aquilo que está chegando para ela ali, se é alguma coisa relacionada com o plano espiritual ou com o plano físico, né? Às vezes a pessoa fica perdida porque não consegue fazer a leitura, correto? E aí isso termina acarretando uma série de medos. Bebezinhos muitas vezes são atendidos lá no grupo. Hoje em dia eu até nem sei qual o termo que utilizam, mas na minha época, quando eu era pequena, os médicos diagnosticavam como pavor noturno. Mas o que era o pavor noturno? Eu até nem sei o que eles diziam que era o pavor noturno. Mas o pavor noturno, a criança vê com certeza uma série de espíritos em volta dela, e uma grande maioria das vezes espíritos que identificaram ali naquele corpinho pequenininho um desafeto de passado e ficam aterrorizando aquele espírito que naquele momento ali está se apresentando como um bebezinho, certo? Então aquela criança vai crescendo sempre apavorada, com medo de escuro, medo de ficar sozinho em casa, às vezes já é adulto. Eu conheço adultos que têm medo de dormir com luz apagada, que tem que ter uma luz no corredor, a porta do quarto aberta, uma luz no corredor acesa, porque senão a pessoa não consegue dormir, porque tem verdadeiro pavor de dormir no escuro. Então, gente, a mediunidade deve ser educada, certo? Para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Eu aqui nem estou falando na questão de que todo médium tem lá um processo de resgate. A mediunidade foi concedida, né, por Deus para que aquele irmão que vem dotado de uma certa sensibilidade mediúnica use aquele processo mediúnico para auxiliar o próximo, jamais um benefício para si mesmo. E também com relação ao processo mediúnico, se você ajuda o seu próximo através do processo da mediunidade, nunca deve ser cobrado, porque aquilo que Deus concede
por amor, nos possibilitando resgatar através daquele dom que é dado para que possamos resgatar através da nossa doação. Então, logicamente, aquilo que Deus nos concedeu não deve ser cobrado, né? Então, um atendimento, um auxílio que você faça não deve ser cobrado, certo? Então, gente, hoje eu queria apenas trazer esse esclarecimento a respeito dessas questões da mediunidade, né? Que se você tiver a oportunidade de desenvolver o seu processo mediúnico, de educar o seu processo mediúnico, faça isso. Quando a mediunidade está educada, organizada, equilibrada, o médium passa a ter uma melhor qualidade de vida. Porque aí você começa a perceber, identificar o que é seu, o que não é seu, o que é a energia que as entidades estão liberando no seu entorno, ou da entidade, do espírito que está ali que você entrou numa casa, você está sentindo que tem um espírito ali, né? Ou uma emoção que de repente chegou em você e você não sabe de onde que vem aquela emoção, ou aquela angústia, ou aquela mágoa, ou aquela raiva que surgiu do nada e você tem vontade de torcer o pescoço de uma determinada pessoa, né? Sensações, sentimentos, emoções que não são suas, não são seus sentimentos, não são suas emoções, você começa a identificar o que é seu e o que não é, mas para isso você precisa aprender a equilibrar o seu processo mediúnico. Às vezes tem outras questões também, sonhos premonitivos, não só isso também, mas também tem intuições muito fortes e às vezes intuições, sentimentos de que possa acontecer alguma coisa com alguém que você conhece e aquilo gera um desespero muitas vezes porque você sente que alguma coisa ruim vai acontecer com aquela pessoa e você gosta tanto daquela pessoa e aí você já toma aquilo para você, a sua energia já fica totalmente bagunçada e aí quando você fica assim, logicamente você também não ajuda aquela pessoa. Então, por tudo isso, faça o seu trabalho de educação mediúnica, procure um local onde você possa receber aulas de educação mediúnica. Existem vários centros espíritas onde você pode procurar como desenvolver o processo mediúnico. Cláudia, mas tem que ser em um centro espírita? Por favor, vá a um centro espírita que seja sério, para que você possa sim desenvolver o seu processo mediúnico. Processo mediúnico a gente não desenvolve dentro de salas de terapias, gente. Porque quando você desenvolve a sua mediunidade, você tem que estar dentro da proteção de um centro espírita que seja trabalhe de forma correta, séria. Por quê? Porque tem um apoio de equipes espirituais. Porque quando você trabalha com a educação mediúnica, logicamente você e as outras pessoas que muito possivelmente vão estar ali com você educando a mediunidade, cada uma no seu processo mediúnico, cada um traz ali as suas percepções, os seus processos e resgates de vidas passadas, as entidades que vêm acompanhando vocês. Então você sim tem que ter a estrutura de um centro mediúnico sério, que possa dar apoio e sustentação para toda essa equipe de espíritos, muitas vezes, que estão, né, do outro lado, querendo atrapalhar você, inclusive, ali no seu processo de educação mediúnica, aflorando, fazendo com que aflore medos, sentimentos que nem você muitas vezes consegue entender e fazer a leitura. Então, por favor,
educação mediúnica é dentro de um centro espírita. E depois que você tiver a sua mediunidade educada, você perceberá sim a diferença em você da época em que você não tinha o seu processo mediúnico educado e depois que você passou a aprender a conviver com o processo mediúnico organizado dentro de você. Então é isso aí, queridos. Que Deus proteja, abençoe e ilumine vocês hoje e sempre. Que assim seja.